No dia seguinte, depois que Naruto contou suas experiências com a missão Wave, que foi ótima para todo o acampamento, todos começaram a se preparar para o grande evento do dia, o jogo Capture a Bandeira. Pelo que Naruto e Percy entenderam sobre o jogo, ele era realizado todas as sextas-feiras e havia 2 times, cada um com sua própria bandeira, e o objetivo era capturar a bandeira do outro time e trazê-la para o outro lado da fronteira. O jogo seria realizado na floresta, onde tudo era permitido, quaisquer armas, itens mágicos, habilidades, tudo era legal, exceto nenhuma morte, se possível, nenhuma mutilação, o que não ajudava exatamente os nervos de Percy. Embora quando Naruto ouviu, ele ficou animado. Já fazia um tempo que ele não tinha uma boa partida ou missão decente, e essa captura da bandeira era exatamente o que ele precisava para se soltar um pouco. Kiron disse que a captura da bandeira ajudou a dar aos campistas experiência em combate em primeira mão, e é benéfica porque fornece aos semideuses o treinamento da vida real necessário para sobreviver no mundo. Agora mesmo o almoço tinha acabado de passar, e todas as ativações pararam desde que Kiron deixou as 2 equipes separadas começarem a se preparar para o jogo e discutir as táticas e quem faria qual trabalho. A equipe azul era composta pelas cabines Athena, Hermes e Apollo. Pelo jeito, sua equipe tinha os melhores arqueiros, o cérebro e as táticas furtivas. Isso, e eles sabiam com Naruto que tinham uma vantagem, já que ele realmente tinha experiência de vida real em batalha. As cabines Hermes e Apollo eram as 2 maiores cabines e, portanto, compensava o número de cada equipe. Em seguida, no time vermelho estavam todas as outras cabines compostas de Afrodite, Deméter, Hefesto, Dioniso e a cabana de Ares. Com essas cabines, eles tinham desafiadoramente o lutador mais físico. Se o tamanho da maioria das cabines de Ares e Hefesto fosse alguma indicação, no entanto, pelo que Annabeth contou a ele sobre as cabines, a cabana de Afrodite se sentava e assistia junto com parte da cabana de Deméter. Havia apenas 2 na cabana de Dioniso e 4 na cabana de Hefesto. Isso significava principalmente que o principal obstáculo seriam as crianças de Ares, lideradas por Clarice. Agora mesmo Percy tinha saído para falar com Grover, tentando acalmar seus nervos para o jogo mais tarde esta noite, enquanto Annabeth e Naruto estavam caminhando na direção oposta lado a lado. Então, suponho que você tem um plano? Naruto perguntou a Annabeth enquanto caminhavam em direção ao pequeno QG que o time azul havia montado com a cabana de Athena, fornecendo mapas da área em que eles lutariam. Ele viu muitos dos irmãos e irmãs de Annabeth amontoados em torno dos mapas, tentando decidir qual era o melhor método de pegar a bandeira vermelha da equipe, enquanto um grupo da cabana de Hermes discutia que armadilhas deveriam preparar para a outra equipe. Claro, ela respondeu com um sorriso no rosto. Athena sempre tem um plano. Bem, isso é reconfortante, ele disse, recebendo um tapa brincalhão de Annabeth no braço. Os 2 se dirigiram ao pequeno acampamento montado e caminharam até Luke, que estava sentado sozinho, praticando com uma pequena faca na mão. Ei Annabeth, Naruto. Você está pronto para mais tarde, Naruto? É a sua grande estreia. E de Percy em capturar a bandeira, ele disse sorrindo. Você sabe disso. Estou ansioso por algo assim desde que cheguei aqui. Bem, tenho certeza que não desapontaremos. Pode ficar bem animado, mas felizmente não tivemos nenhuma baixa. Bem, não por alguns anos de qualquer maneira. Annabeth disse que pequenas gotas de suor aparecem atrás da cabeça de Naruto e Luke.
Annabeth então desenhou um mapa semelhante que o outro grupo de Atenas estava olhando e ela e Luke começaram a discutir como fazer para chegar até a bandeira. Ambos sabiam que Clarice seria, sem dúvida, seu maior obstáculo. Em seguida, eles mencionaram outro menino que eles chamaram de Beckendorf, que era um membro da cabana de Hefesto e, aparentemente, era a próxima grande ameaça para eles devido a ter músculos e cérebro. Não podemos fazer planos completos antes de realmente começarmos o jogo. Temos que encontrar uma maneira de descobrir quem está em qual grupo, quem está defendendo e quem está atacando. Luke assinou com a cabeça enquanto Naruto ouviu o que eles disseram e um grande sorriso apareceu em seu rosto. Se você precisa de coleta de informações, então sou o homem certo para o trabalho, disse ele recebendo olhares estranhos das duas loiras. Luke, você conhece aquele jutsu de clone que eu usei outro dia quando você me encontrou lutando na arena? Ele perguntou recebendo um aceno de cabeça em resposta. Esse movimento em particular foi projetado principalmente para a coleta de inteligência. Significa que posso criar quantos clones quiser e posso enviá-los para obter informações para nós. Quando eles dissipam tudo que descobrem, volta para mim, o original, disse ele batendo em sua cabeça a arrancar os olhos dos dois. Annabeth olhou para ele com 1.000.000 de coisas zumbindo em sua cabeça e ela jogou cenário após cenário de táticas e planos que eles poderiam usar. Então, seu rosto se abriu em um sorriso gigante e começou a abraçar Naruto até a morte. Isso é perfeito. Há tantas coisas que poderíamos fazer com esse tipo de habilidade. As informações que coletamos podem ser cruciais. Você é um gênio, disse ela. Ele é a primeira vez. Nunca fui chamado assim antes, Naruto, disse enquanto coçava a nuca um pouco envergonhado por ser chamado de gênio. Luke, você sabe o que isso significa? Ela disse quando os caçadores vierem, Naruto será nosso trunfo. Podemos finalmente vencê-los, ela disse com entusiasmo, recebendo olhares confusos de Naruto. Então ela explicou rapidamente. Os caçadores são um grupo de todas as meninas guerreiras sob o comando de Artemis. Eles nos visitam de vez em quando e, quando o fazem, sempre temos uma partida de captura a bandeira contra eles. Os caçadores têm uma das últimas 55 vezes. Ai, Naruto disse, perder isso muitas vezes não deve ter sido fácil e sem dúvida foi um golpe para todos no orgulho dos acampamentos. Isso é bom? Ele perguntou. Apesar de termos a vantagem de casa, os caçadores lutam e sobrevivem nas florestas. Isso e eles sabem o trabalho em equipe e são treinados pela própria Lady Artemis. Eles são todos imortais devido a estarem vinculados à Lady Artemis. Portanto, eles lutam contra monstros para viver e muitos o fizeram décadas ou mesmo um século de experiência. Naruto assobiou. Mortal foi a única coisa que ele conseguiu pensar que descreveu os caçadores do jeito que Annabeth os descreveu. Eles pareciam uma máquina bem lubrificada. Além disso, ser treinado por uma deusa sem dúvida teria suas vantagens. Mas quando Naruto olhou para Luke, ele percebeu que Luke tinha uma expressão sombria em seu rosto quando Annabeth mencionou os caçadores. Sem dúvida, Luke deve ter se encontrado com eles no passado e não foi muito bom. Enquanto Annabeth começou a contar a seus irmãos sobre a nova habilidade, sua equipe fez com que Luke levasse Naruto para onde as armas e armaduras estavam sendo mantidas. Isso é seu, ele disse pegando uma armadura cor de bronze que cobria seu peito e estômago, mas deixava os ombros e braços nus.
Naruto olhou para ele. Foi simples, mas eficaz. Ele o vestiu e prendeu as alças. Parecia um pouco apertado em torno de seu peito e um pouco pesado, mas isso realmente não incomodava muito, já que ele achava que deveria ser assim. Todos nós temos um. Kiron mandou fazer o seu Yuji Percy, já que sua armadura é especialmente ajustada para você e somente você. Também aqui está o seu capacete, disse ele apontando para um dos velhos capacetes gregos que Naruto viu no museu com a longa pluma de cauda de cavalo azul no topo. Naruto olhou para ele antes de se voltar para Luke. Acho que vou me arriscar sem o capacete, disse ele recebendo uma risada de Luke. Sim, você não é o único, ele disse antes de fazer uma reverência para Naruto aqui. Uma vez que Kiron disse que você se saiu tão bem com um arco, você pode usar isso. A cabana de Hermes não é a melhor com arcos e nós não os usamos muito, então você pode usá-lo, ele disse enquanto entregava a aljava abastecida com flechas. Obrigado, cara. Agradeço, ele disse antes de fazer outra pergunta. Você por acaso não tem nenhuma faca de caça comprida, não é? Ele perguntou recebendo um olhar estranho de Luke. Facas de caça, hein? Ele disse antes de caminhar até um estoque de espadas e machados e começar a remexer neles. Após cerca de 1 minuto e alguns chiados de dor de Luke, ele puxou um velho par de facas de caça. Eles pareciam simples e padrão, com punhos pretos com lâmina de cerca de 20 polegadas na extremidade. Não eram tão longos quanto os que ele havia usado no museu contra o Fúria, mas serviriam. Eles eram como um par ligeiramente maior de kunai. Obrigado, ainda estou me acostumando a usar uma espada. E essas são perto o suficiente de kunai para que eu seja capaz de usá-las muito bem, ele disse recebendo um aceno de compreensão de Luke. Fique com o que você faz de melhor até que possa melhorar as outras habilidades. Luke disse recebendo um aceno de Naruto. Faz sentido e é inteligente. Não adianta arriscar, especialmente quando estamos contra Clarice e a cabana de Ares. Não há filhos do deus da guerra por nada. Você quer que eu chame Percy para que ele possa experimentar o dele? Naruto perguntou, mas o loiro mais velho balançou a cabeça. Ele pode experimentá-los mais tarde. Eu deveria voltar com Annabeth e começar a pensar nos planos para aquela pequena coisa de clone que você pôde fazer. Naruto acenou com a cabeça e Luke saiu e voltou para a tenda HQ. Naruto tirou cuidadosamente a armadura cor de bronze e colocou-a de volta no banco de armas com as outras peças da armadura para todos os outros. Ele saiu e voltou para as cabines. Enquanto voltava, recebeu ondas saudações das outras cabines, mesmo aquelas que não estavam em seu time. Naruto, uma voz chamou chamando sua atenção e sorriu quando viu Katie pulando até ele mais uma vez com uma cesta na mão. Olá, Katie. Agora você realmente deveria estar falando comigo, já que estamos nos times opostos, ele disse provocadoramente, recebendo um sorriso brilhante de Katie. Está tudo bem, eu não estou jogando. Não é realmente minha praia, então eu apenas assisto com algumas das outras garotas Demeter e a cabana de Afrodite. Naruto assinou com a cabeça em compreensão. Katie tinha apenas 11 anos e ele realmente não queria ter que lutar com ela se fosse necessário. Se ela estivesse e ele se deparasse com ela, ele se certificaria de que fosse ele quem lutasse contra ela, para que pudesse facilmente nocauteá-la, para que ela não sentisse dor ou sofresse qualquer ferimento. Simplesmente não estava nele machucar crianças assim, especialmente meninas. Eu só queria te desejar boa sorte.
Eu sei que você vai se dar bem, já que você é um ninja afinal. Você vai chutar todo tipo de bunda, ela disse fazendo Naruto abrir um sorriso enquanto bagunçava seu cabelo fazendo agora tem um beicinho adorável no rosto. Oh, vou te pagar por isso Naruto, você tem sorte de eu ter que levar isso para casa grande, ela disse sacudindo a cesta de morangos. Oh, tenho certeza que se você não fizesse isso, eu estaria em um mundo de problemas, disse ele recebendo um aceno de Katie. Ela deu-lhe um abraço rápido antes de correr para a casa grande a propósito. Seu amigo Percy está nas docas, disse ela antes de sair. Naruto agradeceu antes de seguir para as docas. Demorou apenas alguns minutos antes de ele ver Percy sentado lá com as pernas balançando para o lado com Grover sentado ao lado dele. E o Naruto disse sentando ao lado deles com eles dizendo oi de volta o que você está fazendo? Estou em pânico esta noite Percy respondeu com um olhar nervoso no rosto. Você vai ficar bem. Você não está lutando sozinho, sabe? Você terá a mim, Annabeth, Luke e os outros com você. Sim, mas você não tem uma filha gigante de Ares atirando em você e que quer te jogar no chão. Eu acho que é verdade Naruto, disse fazendo Percy enfrentar a palma da mão. Mas não se preocupe tanto. Haverá tantas batalhas acontecendo que ela nem notará você, então se acalme. Quanto mais você ficar agitado, pior você se sairá no jogo. Você está se metendo trabalhado por nada, disse ele. Grover concordou e os dois começaram a acalmar os nervos de Percy, pelo que o garoto de 12 anos era grato. A maioria das pessoas esquecia que ele era novo nisso e tinha apenas 12 anos. Annabeth estava confiante porque ela tinha experiência e estava aqui há muito mais tempo do que Percy só porque Naruto estava bem com tudo e se encaixava bem. Não significava que Percy estava fazendo isso tão rápido. Os três ficaram sentados em silêncio antes de Percy começar a perguntar sobre as cabines e por que tantas estavam vazias. Grover explicou a eles sobre o pacto dos três grandes e que nenhum deles teve filhos nos últimos 60 anos. Bem, quase todos. Quando Percy mencionou a cabana de Zeus, um olhar triste cruzou o rosto de Grover. Não é bem isso. Há alguns anos, todos descobriram que Zeus caiu da carruagem e teve um filho com uma mulher mortal. Uma estrela de TV dos anos 80 que era muito boa para o Deus do céu deixar passar. Eles tinham uma menina que eles chamada Thalia. Thalia. Naruto pensou e imediatamente reconheceu o nome. Esse é o nome que você disse no ônibus no dia em que deixamos a Yancy Academy. Então Luke mencionou uma Thalia com quem ele estava vindo para o acampamento junto com Annabeth. Essa é a mesma Thalia? Ele perguntou surpreendendo Grover pelo que ele sabia enquanto Percy estava ouvindo atentamente. Sim, é a mesma Thalia. Thalia se encontrou com Luke e Annabeth e os três se tornaram próximos, como uma família próxima. Fui designado para buscá-los e trazê-los para o acampamento. Mas tivemos problemas ao longo do caminho. Hades descobriu sobre Thalia ser filha de Zeus e ficou furioso. Ele enviou a pior criatura do submundo atrás dela. Todos os três gentis e multidões de cães infernais foram enviados atrás dela. Eles nos perseguiram por todo o caminho até o acampamento. Pensamos que estávamos seguros, uma horda enorme veio do nada e nos atacou. Thalia nos disse para correr e que ela iria lutar contra eles por conta própria, já que era ela que eles estavam atrás.
Eu não queria deixá-la, mas tinha Luke e Annabeth para me preocupar. Ela lutou com tudo o que tinha, mas acabou sendo oprimida. Depois Zeus desceu e a encontrou perto da morte e teve pena dela. Ele a transformou em árvore que está no topo da colina. Meio-sangue protege as fronteiras mágicas. Batalha. Naruto sussurrou enquanto dizia o nome dela e olhava para o grande pinheiro no topo da colina com tristeza e espanto. Tristeza por como a garota teve que enfrentar sua morte prematura, já que ele teria mais ou menos a mesma idade que ela quando ela fez seu sacrifício, e espanto com sua bravura e coragem. Ele gostaria de tê-la conhecido. Muito poucos têm a coragem de desistir de suas próprias vidas pelos outros, e amizades verdadeiras eram algo que Naruto valorizava muito. Eu gostaria de ter conhecido ela. Ela teria sido uma amiga legal, ele disse recebendo um aceno agradecido de Grover, enquanto Percy não disse nada e apenas continuou a pensar sobre a história. O olhar de Naruto então foi do pinheiro na colina de volta para as cabanas, ou, mais importante, de volta à cabine 8. A cabana continuava atraindo e ele se sentia cada vez mais ansioso para realmente entrar à noite. Ele notou que toda a cabana brilhava prateada, assim como a lua era lindo, e só aumentava o espanto de Naruto. Grover, que olhou para Naruto, olhou para onde ele estava olhando antes de dar uma risada seca. Você tem que parar de olhar para aquela cabana. Nada de bom pode acontecer a um garoto que olha para aquela cabana. Percy então entrou na conversa. Essa é a deusa que não gosta de meninos e não tem filhos, certo? Ele perguntou recebendo acenos de Grover e Naruto. Bem, não crianças biológicas de qualquer maneira, mas eu acho que ela veria seus caçadores como seus próprios filhos, já que ela geralmente vive com eles e os treina, o que é mais ou menos o que um pai faria, disse Grover. É bom que ela faça isso. Duvido que muitos dos outros deuses fariam isso, certo? Ele disse recebendo um aceno nervoso de Grover para ela. Receber garotas e dar a elas um lar e um propósito está além de gentil e generoso. Ela tem meu respeito por isso, mesmo que seja apenas por garotas. Eu acho, Percy disse não muito a respeito, mas Grover estava um pouco surpreso. Não era frequente ver um menino que falasse sobre Artemis com respeito assim, já que a maioria dos meninos franzia a testa ao ver seu nome devido ao preconceito dela contra os meninos. Mas, novamente, Naruto era diferente da maioria, especialmente porque Grover tinha ouvido que o Senhor D tinha até mesmo gostado de Naruto e realmente mostrou ao menino algum respeito e boas maneiras. Os três não ficaram nas docas por muito mais tempo antes de partirem. Grover foi para o campo de morango para ajudar no cultivo de morangos com seus tubos de junco, apesar de não ser muito bom com eles, enquanto Naruto e Percy apenas conversavam pelo resto do dia. Logo o dia se tornou e a hora da captura da bandeira estava próxima. Depois do jantar, uma buzina alta soou pelo acampamento e Kiron ficou na frente do pavilhão, todos dizendo a eles que o jogo iria começar em breve. Todos ficaram em volta de suas mesas e os pratos desapareceram magicamente. Primeiro veio a bandeira azul do time, que tinha Annabeth e 2 de seus irmãos correndo com uma bandeira de 3 metros. Era feito de seda e era cinza brilhante, com uma pintura de uma coruja de celeiro acima de uma oliveira. Em suma, era um banner muito bonito.
Então veio a bandeira vermelha do time que estava sendo liderada por Clarice. Junto com 2 de seus irmãos, o estandarte deles tinha o mesmo comprimento, exceto que era vermelho sangue, que estava pintado com uma lança ensanguentada e uma cabeça de javali. Criativo foi o pensamento que passou pela cabeça de Naruto quando ele o viu. Todos começaram a aplaudir quando as bandeiras chegaram e muitas das provocações começaram novamente, como no início do dia. Kiro, que estava assistindo com orgulho e diversão, bateu palmas antes que as mesas se enchessem de equipamentos. Na frente de Naruto estava a armadura que ele havia experimentado antes, o arco e as flechas que Luke deu a ele junto com o par de facas de caça. Ele olhou para eles novamente e acenou com a cabeça, sabendo que eram bons o suficiente para usar. Ele prendeu a armadura e a aljava de flechas nas costas junto com o arco. Ele embainhou as facas de caça ao lado do corpo. Ele olhou para ver Percy lutando para colocar sua armadura. Então ajudou o menino mais novo a colocá-la. Obrigado, ele disse antes de sua mão traçar a armadura em muito pesado. Temos que usar isso? Ele perguntou. É usar isso ou você vai matar Percy? Luke disse aparecendo ao lado dele. Aqui está seu capacete, ele disse entregando um capacete com a pluma de crina de cavalo azul no topo. Ótimo, ele disse pegando da mão de Luke e colocando. Ele não pôde evitar se sentir bobo ao usá-lo. Ele olhou para Naruto e viu que ele não estava usando um. Onde está o seu? Se você acha que vou usar um desses capacetes, então tem outra coisa vindo, disse ele, recebendo uma risada de Luke e um olhar mortal de Percy. Foi então que Kiro martelou seu casco no chão de mármore, chamando a atenção de todos para ele. Heróis! Ele anunciou. Você conhece as regras. O riacho é a linha de fronteira. Toda a floresta é um jogo justo. Todos os itens mágicos são permitidos. O banner do time deve ser exibido de forma proeminente e ter no máximo 2 guardas. Os prisioneiros podem ser desarmados, mas não ser amarrado ou amordaçado. Nenhuma morte ou mutilação é permitida. Naruto grunhiu muito e resmungou e percebeu que era principalmente a cabana de Ares que dizia isso. Ele também percebeu que Clarice e alguns de seus irmãos estavam olhando diretamente para Percy com sorrisos em seus rostos. Ele sabia que isso não era um bom sinal. Ele então ouviu Kiro mencionar que ele seria um médico de campo e desejou boa sorte a todos no jogo. Antes que todos marchassem para seu lado da floresta, o time azul ficou com o lado sul da floresta, enquanto o time vermelho ficou com o lado norte. Percy estava caminhando ao lado de Annabeth, sem dúvida, perguntando qual era o plano, e viu uma pequena carranca aparecer em seu rosto. Ele se afastou e recuou ao lado de Luke. Naruto aproveitou a chance para aparecer ao lado de Annabeth, o que a assustou um pouco. Quando ela viu o olhar de Naruto, ela sabia que algo estava acontecendo. O que é isso? Ela perguntou. Ele olhou para Percy, que ela percebeu e, em seguida, apontou para a forma de retirada de Clarice. Ela rapidamente juntou 2 e 2 e entendeu o que ele queria dizer. Ela então gemeu, como se soubesse que algo assim estava prestes a acontecer. Ela disse que se vingaria do incidente do banheiro. Acho que agora é a hora. Naruto disse recebendo um aceno de concordância de Annabeth. Vamos descobrir quando o jogo começar, disse ela, antes que os dois caíssem em um silêncio confortável enquanto avançavam. Monte Olimpo.
Bem acima das nuvens no Monte Olimpo, uma certa deusa estava sentada em seu templo, enquanto ela tinha uma janela como um objeto projetando uma transmissão de vídeo do prestes a começar a capturar o jogo da bandeira no acampamento meio-sangue focado em Naruto. Ela estava usando um vestido grego branco simples que terminava logo acima do joelho e calçava sandálias prateadas com símbolos da lua. Ela tinha cabelos ruivos que iam até o meio das costas e olhos prateados. Ela parecia ter 18 anos no total. Suas mãos estavam colocadas em seu colo enquanto ela se sentava em um sofá prateado. Ela respirou fundo, já que estava esperando por este dia há muito tempo, o dia em que ela poderia finalmente revelar ao mundo quem era Naruto e mostrar a todos que ele era dela. Embora ela estivesse animada, ela também estava nervosa. Ela sabia muito bem que muitos dos outros deuses também estavam assistindo, como Apolo, Ares, Atenas, Hefesto e Deméter. Ela não tinha certeza sobre o resto, mas tentou não pensar nisso. Uma mão apareceu em seu ombro e ela olhou para cima e sorriu agradecida por quem viu. A deusa recém-chegada parecia ter a mesma idade que ela, mas ela tinha essa aura de sabedoria e calor ao seu redor. Ela tinha cabelos castanhos com um tom avermelhado e olhos castanhos. Sua pele era ligeiramente bronzeada em comparação com a pele branca leitosa da outra deusa e usava um vestido marrom simples. Vai ficar tudo bem, ela disse recebendo um sorriso da deusa de cabelos ruivos, e juntou suas mãos para apoio. Apesar de saber que tudo ficaria bem, ela também estava muito nervosa, não apenas com as reações do deus, mas com a reação de outro determinado grupo, já que não tinha certeza de como eles iriam reagir. Ela fechou os olhos e mentalmente pediu a Íris, a deusa do arco-íris, para criar uma janela de visualização para o referido grupo para que eles pudessem assistir ao jogo. Parque Nacional Yellowstone. No meio do deserto da Pedra Amarela, em uma floresta que não era vista pelos mortais, havia um grande acampamento que continha várias tendas de prata de tamanhos diferentes. Embolsando a área com uma grande fogueira no meio havia um curral que tinha uma matilha de lobos estacionados, enquanto na árvore ao redor havia todos os tipos de pássaros de rapina diferentes que pareciam estar agindo como batedores e vigias. Ao redor da fogueira havia garotas vestindo jaquetas parker prateadas que estavam amontoadas comendo em sua refeição. Havia cerca de 20 deles todos juntos, e todos eles variavam entre as idades de 10 e 16. No topo da fogueira estava uma garota com pele de cobre com cabelo preto exuberante, que estava amarrado em uma trança que caía sobre seu ombro direito. Ela também tinha olhos castanhos e, ao contrário das outras garotas, usava uma tiara de prata em volta da cabeça. As garotas estavam conversando baixinho enquanto comiam, enquanto a garota de pele acobreada assistia com um sorriso no rosto antes de serem interrompidas por uma luz na frente delas. Quando a luz diminuiu, eles viram a mesma janela que a deusa estava usando, porém todos fizeram uma careta quando viram que estava fora do acampamento meio-sangue prestes a ter seu próximo jogo de capturar a bandeira. Porque isso está nos mostrando aquele acampamento ridículo, gritou uma garota. Alguém se livre disso. Não quero olhar para nenhum menino enquanto estou comendo, outro gritou. Chega, a garota de pele acobreada disse com uma voz de autoridade, rapidamente silenciando o grupo de garotas gritando. Mas Zoe. Mas nada. Não tenho dúvidas de que tu, senhora, está nos mostrando isso por uma razão. Portanto, devemos observar e não reclamar. Entendido?
A garota revelada como Zoe disse. Murmúrios rápidos de compreensão vieram das meninas antes de se sentarem e assistirem ao jogo, muitas com a testa franzida e não felizes com isso. De volta ao acampamento, Naruto ficou com Annabeth e Luke quando a buzina sinalizando para o jogo começar soou pela floresta. Naruto soube que Percy havia recebido o serviço de patrulha em um dos riachos. Annabeth percebeu, já que Clarice estava indo atrás dele. Se ele estivesse fora do caminho, isso a afastaria da luta principal. Embora Naruto tenha concordado, ele não gostou da ideia de Percy tendo que lutar com Clarice e alguns de seus irmãos sozinho. Então ele disse a Annabeth assim que terminasse a exploração e repassasse a informação para ela que iria cuidar de Percy e ajudá-lo com Clarice e as outras crianças de Ares. Assim que a buzina tocou, Annabeth deu a Naruto um aceno de cabeça. Naruto acenou com a cabeça de volta antes de levantar as mãos para fazer o sinal de carneiro antes de dizer jutsu de clone das sombras em algumas baforadas de fumaça. 10 Narutos estavam agora parados na frente dele chocando a todos, exceto Luke, uma vez que ele já tinha visto. Vocês sabem o que fazer. Ele disse aos clones que o soldaram e gritaram um sim senhor antes de pularem na árvore e partirem em disparada. Agora vamos esperar, ele disse enquanto todos atrás dele começavam a se preparar. Enquanto Naruto fazia isso, muitos dos deuses que estavam assistindo junto com os caçadores não acreditavam no que ele fazia. Os deuses, percebendo que ele era da nação elemental, surpreenderam a todos, exceto 2, e se perguntaram como ele acabou em seu mundo. Enquanto isso, as garotas em Pedra Amarela estavam com os olhos arregalados, sem nunca ter visto nada assim antes. Um menino que pudesse fazer cópias de si mesmo não estaria em sua lista de favoritos. De volta à equipe azul, eles esperaram pacientemente que Naruto recebesse a informação, enquanto alguns começavam a ficar angustiados. Annabeth, que estava parada ao lado de Naruto, deu um tapinha em seu ombro. Naruto, quanto? Entendi, ele disse. E imediatamente todos começaram a prestar atenção ao que ele dizia. Ok, existem 4 grupos diferentes. Um grupo está descendo pelo lado esquerdo da floresta em um grupo de 12. Eles são liderados por aquele grande campista de Hefesto, disse ele, fazendo todos perceberem que era Bickendorf os liderando, já que ele era o maior dos os filhos de Hefesto. Outra equipe com a mesma quantia virá do lado direito. Parece que eles vão tentar nos prender quando chegarem à bandeira. O terceiro é o que suspeitávamos, ele disse olhando para Annabeth. Clarice e 4 de seus irmãos da cabana de Ares foram direto procurar Percy. Fora isso, o resto parece estar guardando a bandeira, disse ele, enquanto todos os outros estavam sorrindo para ele. Naruto, isso é fantástico. Graças aos deuses, você está em nossa equipe, Annabeth disse dando-lhe um rápido abraço de agradecimento antes de começar a formular planos e separar as pessoas em grupos para combater os grupos opostos. Um grupo que seria liderado pelo irmão de Annabeth, Malcolm, iria contra Bickendorf, e seu grupo à esquerda da floresta, Connor e Travis, liderariam outro grupo contra o grupo da direita, enquanto Annabeth e Luke liderariam um batalhão contra as forças em torno da bandeira. Naruto iria cuidar de Percy e ajudá-lo quando necessário, enquanto o resto guardava sua bandeira.
Tudo bem a todos, boa sorte. Anabito disse antes de todos se separarem, enquanto Naruto correu para a floresta e foi para onde Percy estava localizado. Ele saltou para as árvores e se dirigiu para a localização de Percy, que felizmente não era tão longe. Foi apenas na fronteira entre o território do time azul e os times vermelhos, com um pequeno rangido. Naruto chegou depois de alguns minutos e viu Percy parado ali com sua espada e escudo. O escudo parecia grande demais para Percy, e o capacete com a gigantesca pluma de crina de cavalo azul parecia ridículo em seus olhos, mas ele ficou quieto. Ele cuidaria de Percy das sombras nas árvores e interviria quando necessário. Ele queria que Percy aprendesse a lutar suas próprias batalhas, e Naruto não tivesse que entrar e salvá-lo. Naruto sabia que nem sempre estaria lá para salvá-lo, e quando esse momento chegasse, Percy teria que confiar em sua própria força para sobreviver. Enquanto Naruto cuidava de Percy, ele fez alguns clones e os enviou para ver como os outros grupos estavam. Ele podia ouvir os sons de metal colidindo e gritos e provocações sendo jogados ao redor. Quando ele recuperou as memórias, ele viu que o irmão de Annabeth e seu time haviam emboscado o grupo de Beckendorf, e enquanto eles conseguiam derrubar seu grupo com facilidade, Beckendorf estava resistindo. Connor, Travis e seu grupo ainda estavam envolvidos com um deles, mas estavam ganhando vantagem rapidamente. Annabeth e seu grupo com Luke estavam prestes a atacar de surpresa e pegar a bandeira, mas ele não conseguia encontrar Clarice e seu pequeno grupo. Quando as memórias acabaram, ele trouxe à tona suas reflexões quando ouviu galhos sendo quebrados dos arbustos grossos vindos da esquerda de Percy. Percy também pareceu ouvir, já que sua cabeça se inclinou para o lado. Então, o que soou como um rosnado rasgou o ar antes de Naruto ouvir grandes passos se afastando do riacho. Percy e Naruto queriam ir e ver o que estava fazendo aqueles barulhos antes que 5 figuras de repente pularam vestindo camisetas vermelhas e capacetes com plumas de crina de cavalo vermelhas no topo. Naruto e Percy imediatamente reconheceram que era Clarice, que estava na frente empunhando uma longa lança. Crânio Punk! Clarice gritou enquanto ela e seus irmãos avançavam, mas assim que eles chegaram perto, Naruto caiu da árvore e ficou lado a lado com Percy, que pulou um pouco quando ele apareceu. Vô Naruto, de onde você apareceu? Percy perguntou, muito grato por seu amigo estar aqui com ele. As árvores. Eu estava criando aura que você estava bem, e quando eu vi a garota da guerra e seu irmão aparecerem, pensei que você poderia usar uma mão. Isso torna um pouco mais justo, você não acha? Ele disse, desembainhando as facas de suas bainhas. Fora do caminho, garoto ninja. Isso é entre nós e ele. Ela disse, apontando sua lança para eles com a ponta da lança estalando com um raio. Desculpe, garota da guerra, eu não posso fazer isso, ele disse, fazendo Clarice rosnar um pouco. Tudo bem então. Vocês 4 o levem. Parecia meu, ela disse, mas franziu a testa quando os viu hesitar. Lutar contra Naruto não estava exatamente na lista de afazeres. Pare de ser covarde, se pegue ele, ela gritou enquanto os 4 atacavam Naruto. Vamos, ele disse enquanto pulava para trás, abrindo espaço para lutar, enquanto Clarice ia imediatamente atrás de Percy. O grupo de irmãos de Ares atacou e trouxe sua espada até a cabeça de Naruto. Naruto se esquivou do balanço e o chutou no estômago, fazendo cambalear para trás, enquanto um segundo empurrou sua espada em direção a ele, mas Naruto conseguiu detê-lo com uma de sua faca.
Ele girou a espada na mão do garoto Ares, onde eventualmente ela caiu de sua mão e Naruto deu um soco no estômago antes de chutá-lo para o outro lado do riacho. O primeiro garoto de Ares se recuperou do soco no estômago e quando atacou Naruto novamente, mas Naruto usou sua velocidade superior para aparecer atrás dele e acertou na nuca com o cabo de sua faca nocauteando o garoto. Ele olhou para ver como Percy estava e viu que agora estava de pé no riacho com alguns arranhões no rosto e um grande corte no topo do braço direito que tinha sangue fluído livremente por ele. Ele foi trazido de sua meditação quando os dois filhos restantes de Ares o atacaram e balançaram suas espadas contra ele, que foram desviadas por ambas as facas de caça. Ele conseguiu igualá-los em força graças ao número de horas de treinamento rigoroso que estava fazendo. Ele empurrou um fazendo tropeçar enquanto chutava o outro para longe. Quando os dois ficaram próximos um do outro, ele rapidamente colocou suas facas e pegou o seu arco. Em um segundo ele atirou 4 flechas nos meninos com 2 flechas, cada uma perfurando o tecido de suas roupas e prendendo-os na árvore atrás deles. Quando eles tentaram sair, Naruto apareceu na frente deles com suas 2 facas para fora e os segurou contra a garganta. Se você sabe o que é bom para você, você não vai tentar se mover, ele disse dando aos 2 garotos um olhar frio que imediatamente fez os dois ficarem pálidos e fecharem enquanto acenavam em aceitação, sabendo que tinham sido espancados. Naruto respirou fundo. Os 4 filhos de Ares tinham sido fáceis de vencer, já que eles simplesmente o apressaram e não pensaram nas coisas e quase não usaram nenhum trabalho de equipe também. Seu idiota! Seu verme de bafo de cadáver! Clarice de repente gritou chamando a atenção de Naruto. Ele ficou surpreso ao ver Clarice agora segurando uma lança quebrada com um olhar de pura raiva no rosto. Ele adivinhou que era a sua lança favorita. Quando ela foi atacar Percy novamente, Percy se esquivou do soco que ela deu antes de acertá-la no rosto com a ponta cega de sua espada. Clarice caiu como um saco de batatas ao pousar de bunda ao lado do riacho. Enquanto a pequena batalha morria, gritos e gritos podiam ser ouvidos e quando eles olharam para Naruto e Percy, sorriu quando viram Luke com a bandeira de Ares com cerca de uma dúzia de soldados do time azul ao seu redor para afastar qualquer soldado do time vermelho. Não, Clarice gritou, mas era tarde demais. Luke conseguiu chegar ao território do time azul, sinalizando que o time azul tinha uma bandeira. Então mudou da bandeira vermelha da cabine de Ares para uma bandeira prateada com o símbolo de Caduceu nela. No momento em que isso aconteceu, todos os campistas ao redor dele aplaudiram e pegaram Luke nos ombros. Kiron então se aproximou e tocou a buzina. A equipe azul vence, ele declarou recebendo outra rodada de aplausos, enquanto a equipe vermelha gemia. Esses foram alguns meninos lutadores muito bons, disse uma voz atrás quando Percy e Naruto olharam para cima. Eles viram Annabeth brilhar na existência ao tirar um boné do New York Yankees. Naruto parecia impressionado. Chapéu de invisibilidade. Legal, ele diz. Você enviou Luke para pegar a bandeira. Você tinha tudo planejado, não é? Percy disse enquanto Annabeth encolheu os ombros. Naruto se sentiu um pouco mal por ajudar, mas ele cuidou dele e se certificou de que ele estava bem, o que ele estava no final. Annabeth encolheu os ombros. Eu te disse. Athena sempre tem um plano. Um plano para me pulverizar. Eu vim o mais rápido que pude, mas eu sabia que Naruto estava aqui e vamos enfrentá-lo com você. Você vai ficar bem.
Percy sabia que isso era verdade, mas não o fez se sentir melhor. Como você fez isso? Annabeth disse caminhando até Percy e examinando o corte em seu braço. A lança de Clarice me pegou. Naruto se aproximou e entendeu por que Annabeth parecia tão surpresa. Era porque o corte recente já havia começado a cicatrizar. Agora havia apenas um arranhão branco. Os dois observaram enquanto o arranhão branco eventualmente desaparecia em nada. Foi o primeiro pensamento de Naruto e Percy, mas apenas Naruto expandiu sobre eles. É semelhante ao chakra da raposa me curando, pensou. Saia da água, Annabeth exigiu de Percy enquanto Percy olhava para ela confuso. Ela agarrou seu braço e o puxou para fora. Quando ela o fez, Percy caiu no chão, mas foi pego por Annabeth e Naruto. Oh, Styx, ela amaldiçoou. Isso não é bom. Achei que seria Zeus. Ambos olharam para ela confusos antes de uma luz começar a brilhar temporariamente, cegando a todos. Isso atraiu todos os outros em sua direção, incluindo aqueles que estavam apenas assistindo e observavam a luz acima de Percy. A luz era verde azulada e assumiu a forma de uma lança de 3 pontas, um tridente. Quando isso aconteceu, muitos ficaram boquiabertos ao ver. Até mesmo Naruto sabia o que era aquele símbolo, mas foi Kiron quem o expressou. Foi determinado. Meu pai, Percy disse recebendo um aceno de Kiron. Poseidon, Kiron disse Earthshaker, Stormbringer, pai dos cavalos. Salve, Perseus Jackson, filho do deus do mar. Muitos começaram a se ajoelhar para Percy e Naruto percebeu que ele deveria fazer o mesmo. No entanto, quando ele estava prestes a ouviu gravetos sendo quebrados. A direção foi para onde ele ouviu antes, dos arbustos à beira do riacho. Ele cheirou o ar e pôde sentir o cheiro de pequenos traços de morte, brasas e cachorro. Não é uma boa combinação. Ele se levantou e olhou na direção dos arbustos e ouviu passos rápidos se aproximando. Muitos ouviram se levantar e se perguntar o que ele estava fazendo. Naruto, o que é você? Annabeth parou de falar quando Naruto formou um Rasengan em sua mão que rapidamente chamou a atenção de todos. Naruto, por que você está? Kiron estava prestes a falar antes de um rosnado rasgar o ar silencioso, fazendo com que todos ficassem tensos e olhassem para onde Naruto estava olhando. Então, dos arbustos, surpreendentemente todos saltaram do que parecia um cachorro gigante que era facilmente do tamanho de um carro e tinha olhos que pareciam poças de lava e presas facilmente do tamanho de uma adaga. Muitos entraram em pânico enquanto outros sacaram suas armas, incluindo Kiron. Um cão do inferno, alguém disse enquanto o cachorro avançava pesadamente em direção a eles. No entanto, Naruto percebeu que seus olhos estavam fixos em Percy e sabia que tinha que intervir agora. Ele se lançou em direção a Percy, mas antes de chegar perto o suficiente, Naruto apareceu na frente dele e atirou o Rasengan para frente. Rasengan, ele gritou ao atingir o rosto do cão infernal, o que o fez cair em uma espiral, derrubando árvore após árvore antes de parar quando bateu em uma pedra. Quando todos olharam, viram que metade do rosto do cão infernal tinha praticamente sido arrancado do ataque e se debatia descontroladamente, enquanto seu rosto lentamente começava a se curar, já que os monstros só podiam ser derrotados pelo bronze celestial. No entanto, mesmo assim, aquele Rasengan na cara doeu como um inferno. Decidindo tirar a criatura de sua miséria, Naruto tirou seu arco de suas costas e colocou 2 flechas nele. Então,
O mais rápido possível, ele atirou 2 flechas em direção ao cão infernal e acertou a fera na garganta e no peito. O cão infernal parou de se mover imediatamente antes que todo o seu corpo começasse a afundar no chão, antes que nada além de uma de suas grandes presas fosse deixada. Naruto respirou fundo e se virou para ver os olhares espantados dos campistas. O que? Ele perguntou, levantando as sobrancelhas para eles. Isso foi incrível. Ele ouviu quando muitos olharam para ele surpresos com a rapidez com que ele conseguiu derrotar o cão infernal, e todos estarem pasmos com o movimento que ele acabou de realizar. Todos queriam fazer perguntas e atacá-lo antes que uma luz brilhante aparecesse acima da cabeça de Naruto, assim como fez Percy. Estou sendo reivindicado. Ele pensou ao perceber que finalmente poderia descobrir quem era sua mãe. Ele está sendo reivindicado também, Annabeth gritou enquanto olhava animada, assim como todos os outros, para que pudessem finalmente ver quem era o pai piedoso de Naruto, já que tinha sido um assunto de muitas conversas no acampamento, especialmente com as garotas, já que muitos estavam esperando não serem parentes, já que muitos estavam desenvolvendo paixões por Naruto. Naruto olhou para o rosto de todos enquanto eles encaravam a luz que lentamente começou a se formar em um símbolo quando eles fizeram. No entanto, Naruto viu seus rostos mudarem de espanto para choque e depois para descrença. Ele viu todos os olhos deles se arregalarem tanto quanto possível, incluindo os de Kiron, que até deixou cair seu arco de descrença. Ele olhou para cima e seus olhos se arregalaram. O símbolo que se formou acima dele estava emitindo raios prateados de luz e Naruto pôde ver o símbolo como um arco e flecha com uma lua crescente atrás dele. Ele conhecia esse símbolo dos livros didáticos, e já que era na cabana que ele olhava quase todos os dias, ele sabia a quem pertencia, mas estava lutando para encontrar as palavras. Nunca pensei que isso fosse mesmo possível. Ele nunca tinha considerado que ela poderia ser sua mãe, já que as chances eram quase zero. Tem que haver algum tipo de engano, Clarice disse, expressando os pensamentos de todos. Silena, na multidão, olhou para Naruto em puro espanto. Ele disse a ela que seu pai piedoso era sua mãe, e por suas feições, ela simplesmente presumiu que ele era provavelmente um filho de Atenas, mas ela com certeza não esperava isso. Todo o acampamento estava lá agora e eles apenas murmuraram que o que estavam vendo não era possível, que deve ter havido algum tipo de confusão, mas todos sabiam que nunca havia uma confusão. Não pode ser, Annabeth disse em um sussurro, enquanto olhava para Naruto com descrença estampada em seu rosto. Ele não pode ser dela. Ela não podia. Ela não iria. Ela tem Kiron, disse finalmente, falando quando ninguém mais o faria. Mas o juramento dela, ela disse antes de se assustar com o aparecimento do Senhor D. O Senhor D, que estava assistindo da casa grande, apareceu ao lado dele com puro espanto no rosto. Nunca imaginei que viveria para ver isso. Nunca, em minha imaginação mais selvagem, pensei que ela teria um filho, e nada menos. Grover, que agora apareceu ao lado de Annabeth, olhou para o símbolo e imediatamente caiu de joelhos e se curvou o mais que pôde, assim como todos os outros espíritos da natureza e sátiros que começaram a aparecer. Todos começaram a imitar as ações, enquanto Kiron expressava "Salve Naruto Uzumaki, filho de..." Mas antes que ele pudesse terminar, outra luz acendeu, chamando a atenção de todos novamente. Não era tão grande quanto o primeiro, mas apareceu acima do símbolo da lua crescente, e tremeluziu em uma luz laranja. O símbolo era o de uma lareira.
Quando aquele segundo símbolo apareceu, todas as cores restantes nos rostos de todos simplesmente sumiram, e muitos caíram no chão ainda mais descrentes. Muitos sabiam que o que estavam vendo era um momento histórico, mesmo o Sr. de Quiron, que ficaram chocados com o primeiro símbolo e com a reivindicação de Percy, não estavam preparados para isso também. Eu não acredito. E pensar que ela também quebrou seu juramento e é parente deste jovem, Quiron disse. Isso é incrível, Annabeth disse, enquanto Luke aparecia ao lado dela com o mesmo tipo de expressão no rosto. Isso está além do que eu imaginava. O que isto significa? Naruto disse olhando para o Sr. de Quiron, que começaram a se curvar novamente para Naruto, enquanto o Sr. D apenas continuava a encarar os dois símbolos. Ele era forte antes, mas agora poderia muito bem ter o mesmo status de um filho dos três grandes, se não maior, pensou o Sr. D, começando a imaginar quais seriam as reações de seus companheiros deuses. Muitos seguiram o exemplo de Quiron e se curvaram mais uma vez. A voz de Quiron então explodiu através da área, quebrando o silêncio, enquanto ele dizia as palavras que nunca em todos os seus anos de vida imaginou que diria. Salve Naruto Uzumaki, filho de Artemis, deusa da lua e da caça e descendente de Hestia,